Graça e paz de Jesus Cristo para vocês. Encerramos a série Edificar para o Futuro nesse domingo, 7 de agosto de 2016. Então, acompanhe comigo a leitura do livro de Neemias no capítulo 13. 13 é o último. Vamos iniciar no versículo 27. Neemias, que está um pouquinho para trás do livro de Salmos, então você pode abrir a sua Bíblia no meio, achar o livro de Salmos, volta um pouquinho para trás, passa por Jó e você encontra Neemias. Nós estamos estudando o livro de Neemias e a história principal do livro de Neemias conta que ele estava fora da cidade de Jerusalém, trabalhando num outro país, debaixo de um outro senhorio, e ele, como um judeu, vindo da nação de Israel, fica sabendo que Jerusalém, a cidade, a capital, a cidade santa, está com os muros caídos, com os seus portões destruídos, e isso mexe com Neemias. Uma parte do povo que era escravo foi libertada, voltou para Jerusalém, mas encontra a cidade nesse estado e começa a viver a sua vida debaixo dessa situação. Neemias se compadece, ora, jejua, vai conversar com o rei, afinal de contas ele era um administrador do rei, ele era um copeiro, era o cara que experimentava a comida do rei, para se tivesse algum tipo de veneno, ele que ia embora e não o rei. Então ele tinha muita confiança em relação ao rei, e o rei tinha muita confiança nele, e ele pede então para o rei se ele pode tirar uma licença desses anos todos trabalhados e para ir a Jerusalém e organizar a reconstrução dos muros. Então Neemias consegue, ganha várias cartas desse rei, abrindo várias portas, materiais, e contra tudo e todos os povos que estavam adorando ver Jerusalém sem muros, Neemias chega em Jerusalém e começa a organizar a cidade. Ele chega como governador, ele chega com os papéis dando poder para ele organizar o povo, e assim ele então organiza e começa a reconstrução dos muros. É preciso a gente entender o contexto para a gente olhar para Neemias e ver o que é que o Senhor quer ensinar conosco com o livro de Neemias. E ao longo desses meses a gente vem estudando e vendo cada fase, dessa história, desde a sua saída até a reconstrução. E hoje nós encerramos por quê? Porque os muros foram reconstruídos. Levaram 52 dias. E não é um murinho como eu e você, às vezes a gente cerca a nossa casa. Eram muros maiores, de largura que eu e você e mais um bando de gente, como nós vamos ver agora, podem andar em cima dele. E agora, com os muros reconstruídos, o povo animado, Neemias, no capítulo 12, começa a relatar uma das suas memórias, e ele escreve assim no versículo 27. Para a dedicação dos muros, foram convocados levitas de toda parte para estarem em Jerusalém e preparar uma grande celebração com hinos de ações de graça e cânticos ao som de símbolos, harpas e liras. Vieram cantores de todas as partes de Jerusalém e dos vilarejos dos netofatitas, de Bet-Gilgal, das terras de Geba e Asmavete. Tem nome de carro isso aqui. Eles fundaram vilas para si em torno de Jerusalém.
Olha só o que Neemias faz. Depois dos muros reconstruídos, o povo está animado, já houve festa já no capítulo 8. Se você compareceu aqui na igreja algum desses domingos para trás, você vai ver que no capítulo 8 de Neemias já houve festa. Mas agora Neemias decide dedicar os muros ao Senhor. Então, nada melhor do que celebrar chamando alguém para cantar. É por isso que a gente toca aqui louvores na igreja. Porque se fosse só o pregador falar, ficava muito chato. Então, a gente traz um pouco de música, porque a música alegra o ambiente, não é verdade? Quando a gente faz algumas festas de aniversário, a gente faz questão, às vezes, de pôr algumas músicas para alegrar o ambiente. Algumas, inclusive, alegram tão o ambiente que a gente tem até vontade de ir embora mais cedo. Então ele chama os levitas. Quem são os levitas? Os levitas são aqueles que lá atrás, quando Moisés tira o povo do Egito e começa a organizar o povo em tribos, Deus pede para Moisés separar um povo e dizer: me separa um povo dedicado ao serviço do templo. Eles vão cuidar da ceia, eles vão cuidar da limpeza, eles vão cuidar da organização, quem é que vai distribuir a ceia, quem vai recolher a oferta, quem vai cuidar do som, quem vai cuidar da luz, e eles também são responsáveis pela música. E esse era um povo que era para ser sustentado pelo dízimo recolhido, pelas ofertas. Eles não deveriam trabalhar como as outras tribos, deveriam cada um exercer a função, o dom, a habilidade que tinham. Os levitas não, eles eram para ser dedicados ao templo, eles tinham que se aperfeiçoar. Já pensou você nascer numa família onde a única coisa que você tem que se especializar é se dedicar no serviço do templo? Tinha que ser bom para cantar, senão ia lá lavar o banheiro, né? Mas, então, Neemias chama os caras, tem gente preparada para isso, tem gente boa nisso, convoca todos os levitas. A gente precisa entender que Jerusalém, ela está murada. É muito parecido como se a gente pegasse aqui Vila Andrade e cercasse Vila Andrade. Mas alguns de vocês não moram em Vila Andrade. Alguns de vocês moram fora de Vila Andrade. Mas vocês moram dentro da cidade de São Paulo. Porém, se acontecer alguma coisa fora da cidade de São Paulo, e se você estiver em situação de perigo, ou um povo vier te atacar, para onde você corre? Para onde tem muro. Vamos para Vila Andrade e vamos entrar, porque lá está cercada. Então, dentro de Jerusalém, Jerusalém não era uma cidade muito grande, mas ela era cercada, com bons muros. Então, muita gente morava fora da cidade de Jerusalém, nas vilas, outras cidades. E qualquer perigo, sebo nas canelas, abram as portas de Jerusalém. Já leram Neemias, viram quantas portas tem? Tem porta para tudo quanto é lado, tem até a porta do esterco. Se você quiser saber por que ela tem esse nome, depois você vai estudar, porque dá só para imaginar por que ela tem esse nome. Neemias prepara uma grande festa, manda chamar os levitas que nem estão morando em Jerusalém, eles estão fora. Tragam os melhores cantores, tragam seus instrumentos, preparem hinos, façam corais. E se você me acompanhar, vocês vão ver que os sacerdotes e os levitas, no versículo 30, eles se consagraram. Depois fizeram o mesmo com o povo, com os portões e com o muro. Se prepararam não só em suas habilidades, mas foram diante do Senhor e se purificaram. Tomaram um banho. Naquela época, você se lavar era um sinal de purificação. Quem está acompanhando a novela Terra Prometida, essa semana que passou, acho, né? Foi interessante, um dos personagens ia casar e ele não queria tomar banho de jeito nenhum. E aí ele tomou um banho, os filhos deram um banho nele. E aí depois, no final, ele virou e falou assim: até que o banho não foi ruim. Ano que vem eu tomo outro. A gente fala de se lavar, de se purificar, porque nós temos água demais até. Quer dizer,
nem temos mais tantas, né? Mas naquela época não se tinha tanta água. Eu fiquei até pensando, como é que eles guardavam essa água da purificação? Devia ter cântaros lá separados só para isso, né? E fazem a festa. Aí eu vou adiantar um pouco aqui, porque entram alguns nomes difíceis aqui. Quando chega o dia da dedicação dos muros, o negócio está tão bem feito, tão bem organizado por Neemias, que o grupo todo, a cidade toda, e esses levitas, eles formam 2 grandes coros. E no dia, no horário marcado, esses 2 coros, eles se encontram numa determinada em uma das portas da cidade de Jerusalém, e um coro sai em direção da muralha à direita. O outro coro sai à esquerda, mas não embaixo, eles sobem no muro. E eu imagino esse coro sendo seguido por cantores, e um coro, então, o povo decide para que lado quer ir. Uma parte acompanha o coro. Então, você imagina os coros em cima dos muros. De repente, eles começam a dar a volta, eles vão se encontrar no lado oposto da cidade. Cantando, glorificando, cantando louvores como nós acabamos de cantar. E não era meia dúzia não, deviam ser mais de 100, 200. Se você ler o capítulo 11, você vai ver quantos levitas foram registrados. Dava mais de 900. Isso eles contavam só os homens. Mulheres e crianças não se contavam naquela época. É porque a maioria dava muito trabalho. Então era mais fácil contar os homens. E esses coros então saem, e o texto diz que Neemias, junto com o povo, sai em procissão seguindo um desses coros. Sexta-feira vocês assistiram à celebração da abertura das Olimpíadas? Muito bonito, não é? Muito legal, muito bem feito. Foi gostoso quem pôde assistir, ver algo que a gente sabe que a gente é capaz de fazer algo bonito. Neemias fez questão de preparar uma festa de dedicação dos muros a Deus de uma forma muito bonita. E os muros estavam tão bem preparados para isso que eram capazes até de suportar 2 grandes coros, andando em volta deles. E quando esses coros, então, chegam num determinado lugar, deram a volta na cidade, anunciaram para a cidade, que não é uma cidade como a nossa, de novo, é um vilarejo, é uma área menor. Estamos em festa. A cidade já sabia, Neemias deve ter pregado cartazes dizendo, não esqueça, não deixe de vir. Vamos dedicar os muros a Deus, que nós reconstruímos. Festa. E no versículo 43, diz o seguinte, naquele dia ofereceram muitos sacrifícios, numa grande celebração, pois Deus os havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças levantaram a voz com todo o povo. O júbilo foi ouvido de muito longe. A gente não consegue imaginar que festa que foi essa. Mas Neemias, registrando suas memórias, diz que o júbilo, o barulho da festa, foi ouvido de muito longe. Se tem uma coisa que o povo de Israel sempre fez e foi ordenado a fazer, eram festas. Um jornal britânico escreveu que nós brasileiros, na abertura das Olimpíadas, fizemos aquilo que nós mais sabemos fazer, festa. E não é verdade? Tem alguém na nossa casa que faz aniversário? Festa. Alguém vai casar? Festa. Alguém passou na faculdade? Passamos na escola? Viramos o ano? Festa. Ah, Cláudio, mas não é uma festa assim. Ah, mas não é, mas quem de nós que não celebramos em casa essas coisas? Né? Agora, domingo que vem, dia dos pais, alguns de vocês vão preparar um belo de um almoço. Alguns de vocês vão esperar ser convidado pelo pai de vocês para participar de um belo de um almoço. Afinal de contas,
pai é para isso, é para fazer um bom almoço, né, junto com a mãe e tal. Alguns de vocês vão promover, é se ajuntar. Nós gostamos, o brasileiro gosta de estar junto. E o povo de Israel sempre foi incentivado a festejar e a fazer festa. Festa, vamos celebrar. Agora, celebrar o quê? Qual era o grande motivo do povo de Israel estar celebrando? Muros novos? Muros reconstruídos? Identidade? Nós já falamos aqui que Israel, ao ter os muros, vida nova, economia ia girar. Quem é que ia querer vender mercadoria para você, mercador, se você pode ser invadido a qualquer hora, afinal de contas, sua cidade não tem muro, sua cidade não tem porta? Quem garante que você vai me pagar o que eu vou te vender? Agora não. Agora Jerusalém tem muros. Jerusalém está cercada, ela pode fazer a feirinha dela da madrugada, da manhã, do almoço, da noite, que, como ela está murada, tem segurança. Eu posso te vender e você pode depois vender para o povo e você vai me pagar. Nós não podemos esquecer que Jerusalém era a cidade santa, escolhida por Deus, para habitar ela. No deserto, na época de Moisés, nos 40 anos no deserto, o Senhor pediu para que se construísse o tabernáculo. Era ali a presença do Senhor. Depois, quando Deus coloca no coração de Davi, para que ele construa o templo em Jerusalém, é porque ali Deus vai habitar. E o desejo de Deus acaba não sendo realizado por Davi, até por vontade do próprio Deus. Davi tinha as mãos muito sujas de sangue. Então é Salomão quem ergue o templo de Deus em Jerusalém. Então Jerusalém é escolhida para ser a cidade santa, é escolhida para ser a cidade onde Deus habita. Se você vai no templo, ali você encontra Deus. Quando Neemias chama o povo para celebrar, não chama só para celebrar a reconstrução dos muros. Chama o povo para lembrar quem eles são. Vocês são nação escolhida, povo santo. Vocês são um povo chamados lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, para amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Era isso que Neemias teve a intenção de dedicar aos muros. Para lembrar, olha, vocês, quando receberam essa promessa, lá na época de Moisés, vocês eram escravos, vocês estavam numa outra nação, vocês saíram dessa nação de forma maravilhosa e agora vocês estão numa terra prometida que mana leite e mel, essa mesma terra que vocês reconstruíram os muros. A dedicação dos muros tem um objetivo muito forte de lembrar, de trazer à memória para aquele povo quem eles eram. Então eles tinham um motivo para celebrar, e esse era o grande motivo de alegria, creio eu. O fato de até as mulheres e as crianças entraram na dança e fizeram um barulho muito grande. Eu não sei vocês, mas hoje, não sei se vocês pararam para perceber, mas hoje é dia 7 de agosto. Nós estamos há exatamente 5 meses, menos 7 dias, do final de 2016. E o que é que nós temos para celebrar hoje? Lembra lá, dezembro? 25, 26, 27 de dezembro? Quando eu e você, nós começamos a olhar para 2015, quando a gente começou a olhar para 2016, e a gente começou a pensar em tudo aquilo que a gente não tinha feito até então, e a gente decidiu fazer em 2016? E aí? Alguns de vocês não pararam agora no meio do ano, em julho.
quem tem a família envolvida ainda com filhos em época escolar, ou é professor, ou deu uma paradinha agora em julho. Deu uma respirada. Então quebra o ciclo, né? E agora começa um novo. 1º de agosto caiu numa segunda-feira, vocês perceberam isso? E aí? O que é que a gente tem para celebrar? De manhã o pastor Lisânias pediu para a galera pregar post-its amarelos nos quadros brancos aí do que você gostaria de dar graças ao Senhor. É um bom exercício para que eu e vocês façamos. E eu listei algumas coisas aqui, tanto de ordem prática quanto de questões mais complicadas, mas não vou pular aqui a questão da dieta. Estou olhando ali para o Eliseu e já estou lembrando que eu tinha feito um compromisso meu com minha esposa, a Juliana, de que até junho nós dois iríamos cada um perder 5 quilos. Juntos. Não era separado, era juntos. Então, eu e a Juliana, nós estamos atrasados 2 meses, porque nós não nos pesamos no final de junho. Até porque a gente sabia que essa parte, vamos ver se agora em agosto. Aí nós decidimos agora no início de agosto, nas férias, né, porque Juliana é professora, os meninos em férias escolares, nós decidimos que em agosto nós íamos começar a andar. Quando nós voltamos de uma semana de passeio, de férias, chegamos no prédio, a academia está em reforma. Então, nós também, da mesma forma como esse aviso foi oficializado no elevador, eu e a Juliana, nós oficializamos que nossos exercícios também serão postergados após o término da reforma da... Vocês não são nem um pouco diferentes da gente. Não é verdade? Quantas coisas nós começamos 2016 dizendo, olha, por exemplo, eu vou organizar as finanças de casa. Eu achei uma planilha de Excel fantástica. Ela é mágica. Você põe os números numa coluna. O que se refere àqueles números. E depois, numa outra planilha, gráficos. E a gente gosta de gráficos, porque é mais fácil entender um desenho do que ficar entendendo números. E eu comecei 2016 preenchendo aquela planilha e me divertindo. Que legal. Nem estava prestando atenção se eu estava gastando mais do que eu tinha para gastar. E eu estava achando legal preencher. E foi muito gostoso chegar no final da planilha e ver que eu precisava acrescentar mais algumas linhas. Porque janeiro é época de férias, a gente gasta mais. Só o salário que não é mais, mas... A planilha durou até 15 de fevereiro. Não dá para celebrar isso. Não posso celebrar isso. Alguns dos nossos filhos, talvez vocês, meninos, meninas, jovens, terminaram o 1º semestre com alguma matéria nas costas. Não é? Tomara que não. Mas saíram para o período de férias sabendo que quando voltar agora tem uma pendência lá na escola esperando vocês. Talvez alguns jovens da faculdade, na minha época chamava-se DP, dependência. Está te esperando lá. E às vezes a gente não tem nem coragem de levar o boleto para o pai, porque afinal de contas a dependência a gente paga, né, na faculdade. Pelo menos na minha época era assim. Não sei pública como é que funciona, mas... Agora alguns de nós também colocaram outros objetivos. Talvez algumas áreas da nossa vida, os muros estavam caídos. Talvez um relacionamento entre filhos e pais, entre marido e mulher, entre vizinhos, sócios, amigos. E que a gente virou o ano e falou, dessa vez eu vou arrumar isso. Talvez alguns de nós disseram, nós vamos gastar mais tempo com a minha família, eu estou trabalhando muito. Os meus filhos, minha esposa precisa. O que é que nós temos para celebrar hoje? Nós, como igreja, estávamos ansiosos para chegar dia 7 de agosto de 2016 e podemos celebrar o início da construção aqui do lado.
A gente não conseguiu tirar nenhuma árvore ainda. Mas ainda a gente não perdeu a esperança. Agora, será que eu e você, nós realmente não temos nada para celebrar hoje? Eu creio que sim, eu creio que sim. Por um outro lado, alguns de nós têm experimentado vitórias em muitas áreas. Alguns de vocês hoje estão aqui sabendo que o Senhor tem dado para vocês muros reconstruídos em várias áreas da sua vida. Talvez até uma vitória sobre o pecado. Alguma área da sua vida que você venceu, que tem vencido. Nós temos um bom motivo para celebrar aqui hoje. E não é porque é o primeiro domingo do mês, onde a gente comemora a ceia do Senhor. Nós temos um bom motivo para celebrar, é porque nós somos, como Israel, um povo chamado para ser santo. Um povo chamado com uma missão. A nossa alegria não está nas coisas que nós temos, nem que nós desejamos. A nossa alegria está num Deus que nos ama, e esse amor é tão grande a ponto de nos enviar Jesus Cristo a morrer por nós. Essa é a nossa alegria. É por isso que nós temos que celebrar. O duro é se alegrar com isso. Porque isso parece que não dá para... Isso não enche a garagem da gente. A gente não consegue sentir em nossas mãos. A gente prefere olhar para essas coisas que a gente pode tocar. Então eu quero isso, isso aqui vai... E eu vou ser alegre quando isso daqui tiver e eu vou agradecer a Deus. Vira e mexe, nós somos obrigados a ouvir pessoas que adquirem alguma coisa. E não tem um problema de adquirir. Isso Deus até permite que eu e você, a gente adquira. Mas, vira e mexe, a gente ouve alguém dizer assim: eu consegui atingir isso e foi Deus que me abençoou. Ora, o outro seu irmão que não conseguiu, Deus não abençoou ele? Será que a bênção de Deus, ela só existe quando eu e você, a gente alcança alguma coisa? Não! Porque eu e você não somos capazes de alcançar nada. Foi o próprio Deus que nos alcançou. Foi o próprio Deus que nos enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, para nos alcançar. Então isso faz de mim, faz de vocês, igreja. Igreja não é para vir aqui só e sentar aqui e falar, espero que a palavra do pastor seja boa. Não! Tem muito mais do que isso. E muito mais do que isso, está em Romanos 12. Vocês conhecem aquela passagem de Romanos 12? E eu vou ler aqui num texto da Bíblia A Mensagem, na qual o editor tentou explicar um pouquinho mais do que significa. Eu e vocês somos chamados, nós somos povo santo de Deus. Nós fomos escolhidos por Deus. Nós fomos agraciados pela vida de Jesus Cristo. Então, Paulo vem explicando isso do capítulo 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, no 10, no 11 e no 12 ele começa dizendo assim: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte. Lembra que o povo, com grande alegria, ofereceu sacrifícios lá na festa de Neemias? O sacrifício era o melhor do rebanho, era o melhor do seu fruto, do seu pomar. Se você tinha frutos tipo exportação, era esse que você levava para oferecer ao Senhor. Se você tinha um cabrito que era de marca neozelandês, assim, aquela que dá leite de balde, era esse que você levava. Não era o perneta lá, o
com o olho meio cego, não. Era o melhor que você levava para sacrificar. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Se nós entregarmos a nossa vida cotidiana, como ele diz aqui, você deve lembrar, se não vai lembrar agora, que no final ele diz que se nós fizermos isso, nós seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós vamos celebrar a Deus, nós nos oferecemos em sacrifício. Afinal de contas, o que é que fez Jesus Cristo ao se doar na cruz? Se ofereceu em sacrifício. Nem eu, nem vocês, nós teríamos coragem. Estava vindo para cá, fiquei pensando, quantas pessoas eu teria coragem de dar a minha vida? Não cheguei nem a meia dúzia. Imagina o Senhor Jesus que deu a sua vida por cada um de nós. Então agora, vocês que são chamados, vocês que são escolhidos, vocês que olharam uma vez, ouviram e creram no Senhor Jesus Cristo, sem o ver, vocês são chamados filhos de Deus, vocês são um povo escolhido, vocês são uma nação santa. Então agora, portanto, com a ajuda de Deus, se entreguem num sacrifício vivo, puro. Entreguem sua vida cotidiana, tudo que você faz, é o convite, é a conclusão que o apóstolo Paulo chega ao escrever a carta aos Romanos. Para quê? Para que eu e você sejamos alegres? Não. Para que outros venham a conhecer o Senhor Jesus. Foi para isso que eu e você nós fomos chamados. Cláudio, mas e o meu muro que não foi reconstruído até agora? Como eu posso ir para casa? Como é que eu posso vir no culto, sendo que antes da crise eu estava desempregado e agora continuo desempregado? Eu não vejo perspectivas. Eu briguei com o meu pai. Eu não falo com a minha mãe há semanas. Meu casamento não está indo bem. Eu estou solteiro e não tenho nem perspectiva de casar. Mas eu quero. O meu namoro não está sendo sincero. Eu estou escondendo coisa do meu namorado ou da minha namorada. Tem coisa que está caída. Minhas finanças não estão em dias. As pessoas que andam comigo nem sabem que eu estou devendo mais do que eu posso pagar. Como a gente vai celebrar isso? Como é que eu e vocês nós vamos sair por essa porta? O apóstolo Paulo diz que nós somos várias partes de um corpo só, que é o corpo do Senhor Jesus.
Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não ao contrário, no versículo 4, do capítulo 12. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. Então, desde que estejamos ligados às outras partes constituídas, de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. Há um peso muito forte em cima de nós por tentarmos ser aquilo que não é, até quando a gente pensa que a gente é crente. E tem coisa aqui que não é legal. Nós somos um corpo. Uns foram chamados para ensinar, outros foram chamados para abrir a porta. E todos são importantes no corpo de Cristo. Vocês têm acompanhado as Olimpíadas. Vocês têm visto o esforço de atletas. Vocês também já viram alguns atletas que tiveram que abandonar as provas porque alguma parte do seu corpo não estava legal. A igreja é o povo, é o corpo de Cristo. E nem tudo está funcionando plenamente. Tem partes do corpo que estão sofrendo, que precisam ser restauradas. Se você prega, limite-se a pregar a mensagem de Deus. Se você ajuda, apenas ajude. Não tente assumir o comando. Tome cuidado para não se tornar autoritário. O povo de Israel muitas vezes se achava, por si saber que era escolhido, se achava o melhor. E ele termina aqui com uma frase que me chama muito a atenção. Quando você for e viver dessa forma, lembre-se, mantenha o sorriso. Interessante. Eu fico tentando imaginar o Senhor Jesus andando com os discípulos. Eu falei outra vez um domingo aqui que a marca do discípulo de Jesus era o amor. Jesus devia ser um cara que devia estar sempre com um sorriso na cara. Mas nem por isso ele esquecia na mente dele que tinha uma cruz esperando ele. É dessa forma que eu e você, a gente vai sair por essa porta. Nós vamos olhar para os nossos muros desconstruídos, talvez alguns muros ainda inacabados, mas nós precisamos lembrar quem nós somos. Por que nós fomos chamados? Por que eu estou andando por esse vale deserto? Por que eu estou sofrendo? Por que eu choro? Por que é tão difícil ter algumas coisas? Quando é que o Senhor vai me acudir? Se eu e você, nós ficarmos tentando responder essas perguntas, nós vamos sair daqui extremamente deprimidos, sem sorriso na cara. E nós somos um povo que nunca nos foi prometido, da parte de Jesus Cristo, que tudo ia dar bem nesse mundo. Mas uma coisa ele prometeu para a gente: eu venci o mundo. Então vocês saiam para essa porta e vençam o mundo. Vocês são capazes de vencer o mundo. Passei uma semana na casa dos meus pais, agora em julho. Eles moram aqui em Vinhedo. Eles acolheram a minha família de uma forma assim, muito gostosa.
3 refeições por dia. E até algumas mais. Tudo limpinho, cama cheirosa, banheiro arrumado. Foi muito gostoso. Quem é que não gosta de estar num ambiente onde tudo é muito bom? Na despedida, foi difícil, porque depois você fica uma semana junto, é difícil. Meu pai já estava com o olho chorando. E meu pai está magrinho, que tem que tomar até cuidado de dar um abraço nele, senão a gente esmaga ele. E eu guardei o que meu pai falou. Ele virou para mim e falou assim: Cláudio, vai lá e vence o mundo. É isso que eu e você, nós somos convidados a celebrar agora. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus instituiu a ceia. Porque é uma memória que eu e você não fomos chamados para ser eternamente alegres aqui, eternamente felizes aqui, sem dor nenhuma, sem ferida nenhuma. Nós fomos chamados para vencer o mundo, porque o nosso Senhor Jesus venceu o mundo, venceu a morte, venceu os pecados, venceu a tentação. Eu e você que cremos no Senhor Jesus, que temos Ele como nosso Senhor, não podemos dizer nunca uma frase que eu estou lutando lá em casa para tirar da boca dos meus filhos, e de vez em quando da minha: eu não consigo. Consegue sim, querido, porque o Senhor Jesus não é nosso Senhor, então nós conseguimos, porque não é por nós, é por Ele, é pelo Espírito Santo. Então eu quero convidar aqueles que creem no Senhor Jesus para esse tempo de trazer à memória o que é que nos traz esperança, o que é que vai nos fazer passar por ali, por aquela porta. E quando chegarmos nos nossos lares, eu creio sim que vocês têm algo para celebrar. E quero incentivar vocês a celebrar. Celebre. Os mais velhos, os acima de 60 anos, celebre a saúde. Que deve ter coisa doendo aí, coitados, né? Eu só ouço dizer que os mais velhos sentem dor para toda hora. E eu, com meus 40 anos, já estou sentindo dor. Então, celebre a saúde, celebre a vida dos seus filhos, celebre a vida dos seus amigos, celebre aquilo que você tem. Erga para Deus memoriais na sua vida. Vá para a sua casa e faça um exercício, olhe para os 7 meses para trás e vê o que o Senhor deu. Você foi assaltado alguma vez? Você foi livre de algum acontecimento ruim? Você ganhou um emprego novo? Celebre e erga um memorial para que você possa olhar para trás e dizer: naquele ano o Senhor fez isso. O povo juntava montes de pedra. Eram os memoriais, porque quando eles passassem por ali, eles enxergavam um monte de pedra e aquilo vinha à memória. E nós vamos fazer isso agora. Vamos trazer à memória o que é que o Senhor Jesus Cristo fez por mim e por você. Que amor é esse que nos faz passar por essa porta e celebrar a Deus tudo aquilo que Ele tem nos dado, a começar com a vida e até o caminho esburacado que muitas vezes eu e você estamos andando. Jesus venceu o mundo. Então nós podemos sair por essa porta e vencer o mundo. Isso por si só já é muito motivo para que a gente celebre essa noite. Senhor Deus, se tem algo que eu gostaria de agradecer ao Senhor, é o fato do Senhor me amar. De tal maneira que um dos bens mais preciosos do Senhor, que era o teu único filho, o Senhor entregou como o melhor, o mais perfeito que podia ser dado no meu lugar. A vida. A
apesar disso, eu não consigo entender o tamanho desse amor. Eu ainda foco os meus olhos naquilo que eu não tenho aqui na terra. Eu ainda foco os meus olhos nos bens. Eu ainda foco os meus olhos na paz do mundo. Eu ainda foco no bem-estar daquelas pessoas que me rodeiam, que eu os amo. E não tenho me concentrado no Senhor. Não tenho parado para buscar o Senhor todos os dias. O seu amor ainda é muito maior do que isso. O Senhor não está olhando só para isso. Nós, como igreja, precisamos celebrar cada vez mais quem o Senhor é. Com músicas, com aquilo que nós temos de habilidade, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Nosso desejo como igreja, o meu desejo, Pai, é poder adorar o Senhor e louvar todos os dias, Pai, começando de manhã, dando um bom dia para o Senhor, não porque nós somos capazes, mas é para lembrar que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso único Deus, e que sozinhos nós não vamos conseguir nada, mas o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, por Jesus Cristo que venceu a morte, sim, nós podemos sair e vencer o mundo. É nisso, Pai, que eu desejo para o meu coração e para o coração dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. Que o Senhor traga esse sentimento ao nosso coração. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eli vai nos dirigir à ceia aqui. Eu vou te ajudar aqui, tá bom? Ok, vamos juntos, Cláudio. Gostaria de convidar para vir aqui à frente, as pessoas que vão nos ajudar também. Vamos ficar juntos aqui. Enquanto o Cláudio pregava, vocês podem ter reparado ao fundo aqui no telão, vários ícones que lembram bastante o sacrifício de Jesus. Ali você pode notar 3 figuras de muita dor. A gente vê ali a cruz que foi colocada no Senhor Jesus. Você vê os pregos, você vê a madeira. Momento de grande dor que o Senhor Jesus passou. E onde Jesus foi crucificado, esses muros que eles celebraram, em algum momento isso aí também foi totalmente derrubado, em algum momento da história. E hoje é um pedacinho só que existe ali, e as pessoas ficam ali fazendo suas orações. E dessas portas que o Cláudio estava mencionando, existe uma porta chamada Porta de Ezequias, que você passando por ela, você vai dar de cara com o Gólgota, onde Jesus foi crucificado. É bem pertinho, saiu de Jerusalém, é pertinho, bem próximo. E logo depois do Gólgota, você pode encontrar também o túmulo onde Jesus foi colocado. E algo de muito especial aconteceu há 2000 anos atrás, né? Nosso Deus viu que nós precisávamos de ter uma forma, um jeito. Deus já não suportava mais que sangue de animais fosse sacrificados, tantos animais fossem levados. Já não era suficiente. E nosso Deus enviou seu próprio Filho, sem pecado, sem manchas, sem rugas, para oferecer por nós, pecadores. Nós não tínhamos direito de estar numa mesa dessa, como nós estamos aqui hoje. Mas mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Ele nos convida a tomar parte à mesa. Gostaria de ler com vocês um texto lá em 1 Coríntios. Só achar o celular aqui, gente. 11:33, Paulo falando aos coríntios que eles não estavam em Jerusalém, eles não tinham nem ideia do que tinha acontecido. E Paulo estava explicando para eles. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então nesse momento aqui, a gente reúne como corpo, como irmãos, com toda a liberdade de tomar parte à mesa do Senhor, que Ele nos convida. Mas de uma forma, voltando nossos pensamentos, nesse momento que aconteceu na história, em que o Senhor Jesus não mediu nenhum esforço, e Ele se entregou por nós, naquela cruz,
sofrendo todo tipo de dor, e sendo coroado coroa de espinhos e sofrendo tremendamente. É muito duro quando você chega naquele túmulo lá e você vê que Jesus esteve ali, e você começa a lembrar de quanto Jesus sofreu. Mas naquele lugar também tem uma plaquinha toda especial, dizendo, Ele não está aqui, Ele não está aqui. Então, nesse momento, assim como a gente olha para trás e vê o sacrifício de Cristo, que Ele nos proporcionou esse caminho para chegar a Deus, nós também, nesse momento, a gente olha para frente e vê, a gente anuncia a vinda do Senhor, até que Ele venha buscar a sua igreja. Então, hoje é uma noite muito especial, uma noite de celebração, por tudo que o Senhor fez por nós. É o momento da nossa ceia. Assim nós vamos distribuir o nosso pão nessa noite e aguarde todos serem servidos para a gente ceiar junto, enquanto a gente louva ao Senhor com mais uma canção. Este é meu corpo que é partido por vós. O Senhor Jesus não mediu esforços para que a gente pudesse ter comunhão com Ele, a gente tivesse livre acesso ao Pai. Vamos orar, em seguida nós comemos todos juntos. Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado. Seu grande amor para conosco, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não fez conta para deixar tudo que o Senhor era, Senhor, esvaziar-se de si mesmo e vir até aqui mostrar para a gente como é que a gente devia viver e nos prover esse caminho de acesso ao Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Estamos aqui nessa noite, Pai, lembrando do teu sacrifício, Pai, ali na cruz do Calvário por nós, pelos nossos pecados. Cantamos, Pai, que o Senhor é maior que tudo, tudo que há, tudo que existe, Pai, nós reconhecemos isso, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Nesse momento, Pai, nós ceamos em Teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Comemos todos. Depois Paulo continuando explicando para a igreja em Coríntios, a comunidade se reunia ali, acerca do cálice. Está no capítulo 11, versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o pacto no meu sangue. Fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Quando Jesus ressuscitou, teve muitos fatos que aconteceram, estão narrados. E lá em João, em especial, tem um detalhe que está destacado lá, que os discípulos foram correndo e quando chegaram no túmulo de Jesus e colocaram o rosto para dentro, viram que realmente ele não estava lá. E Pedro notou que parte do tecido estava ali enrolado pelo chão, mas em especial, a parte que estava envolvida no rosto de Jesus, ele estava dobrado no canto. Não é como se tivesse tirado, jogado de qualquer jeito, não, estava dobrado. Dando-nos também um sinal claro para a gente de que tudo está feito, tudo está pronto. A gente não precisa se preocupar com mais nada. E nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é nessa fé, nessa confiança que eu convido a todos. Vamos tomar juntos o cálice. Pai, nós só usamos a palavra obrigado, que é a palavra que nós sabemos dizer, Senhor. Pai, mas receba isso, Pai, com toda a nossa gratidão do nosso coração, Senhor. Por tudo que o Senhor fez por nós ali, Senhor. Receba a nossa gratidão, Senhor, nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor, Tua infinita misericórdia. Por tudo que o Senhor fez por nós, Senhor.
E nessa noite, Pai, nós celebramos pensando no que o Senhor fez, Pai. E de uma forma toda especial, Pai, aguardamos a sua volta, Senhor, aguardamos a sua volta de uma maneira toda especial. Louvado e agradecido seja o Senhor por tudo, Pai. Muito obrigado. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar você, quando você sair daqui, quando você chegar na sua casa, eu sei que deve ter algum jogo, algum esporte que talvez você goste, que está programado a acontecer agora. Mas reserva um tempo depois, durante talvez essa semana, um tempo com a sua família. Se você está sozinho, reserva um tempo também com você, só você. Escreva no caderno tudo aquilo que te vem à mente, ou com a sua família, o que é que o Senhor deu para vocês até agora. Vamos fazer um culto de gratidão por quem Ele é e da forma como Ele nos alcançou. Talvez seja o momento de erguermos um memorial, um momento de sermos sinceros para o Senhor e dizer: Deus, está doendo muito, eu não estou conseguindo enxergar ali na frente, eu não sei como é que eu vou sair de onde eu estou. É quando nós somos sinceros de coração, é quando nós dizemos para Deus que tem áreas na nossa vida que nós estamos atolados, pecados têm dominado, é que o Espírito começa a entrar com o sangue de Jesus e começa a lavar tudo isso, para que nós possamos andar essa semana mantendo um sorriso de que está tudo bem, mas é o sorriso de que nós estamos dispostos a ouvir a voz do nosso Senhor Jesus, que disse: vão e vençam o mundo, porque eu venci. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós e nos dê uma semana de alegria, de celebração por Deus e quem Ele é e o seu amor por nós. Amém e amém. Boa semana.